fala de um homem de Deus, João Batista, que ele foi o precursor de Jesus Cristo, ou seja, ele veio dar conhecimento para o povo de Israel a respeito da salvação que era Jesus Cristo. E no versículo 17 do capítulo de Lucas, fala algo a respeito do ministério de João Batista, que fala assim: olha, ele irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para que, irmãos, para converter o coração dos pais aos filhos. Então, quando nós nos reunimos como igreja, uma campanha de orar pelos nossos filhos, né? Aqui não é todo mundo que tem filhos, né? A Manu não tem, mas eu acredito que o restante aqui todos têm filhos, né? Então a campanha, ela tem propósito de nós, como igreja, orar para os nossos filhos, para o seu caráter, para amizades saudáveis. No segundo dia da campanha, no terceiro dia, ensinar os nossos filhos a ser gratos ao Senhor. No quarto dia da campanha vai ser oração pela saúde dos nossos filhos. O quinto dia vai ser para o futuro dos nossos filhos. E o sexto dia será para a segurança dos nossos filhos. E o sétimo dia, o foco é a pureza dos nossos filhos. Então, com certeza, Deus ele está muito contente, eu acredito nisso, de nós estarmos aqui realizando essa campanha. E eu quero convidar a igreja para nós lermos o Salmo 127. Eu quero, de uma forma simples, poder, essa noite, nós poder guardar no nosso coração a eficácia da oração, né? Nós podemos ter uma segurança, uma fé convicta que a oração é muito eficaz. Por quê? Porque é uma ordenança de Deus. Será que Deus pediria para nós orar para os nossos filhos, orar para a igreja, se não tivesse um efeito? Será que Deus pediria para a gente fazer algo que não houvesse um efeito? Então, com certeza, Deus pediu para a gente ser perseverante na oração, porque através da oração, Deus ele trabalha. Foi a forma que Deus ele determinou para que ele venha operar sobre a face da terra. Amém? O Salmo 127 me faz lembrar de algumas coisas. O Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde e comer o pão de dores, pois assim dá ele aos seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. O que nós podemos aprender com esse salmo, irmãos? Que é possível um homem, um pai de família, uma mãe de família, eles viver a vida inteira acordando de madrugada, repousando tarde, com muita fadiga, com muito desgosto, com muita frustração, comendo o seu pão, o seu alimento. E o Senhor falou assim, que se ele não edificar a casa, inútil é o esforço do próprio braço. Isso quer dizer, irmãos, que é uma vida apartada de Deus. Tem muitas pessoas que vivem uma vida apartada de Deus, ou seja, eles não têm tempo para Deus. Pais, mães não têm tempo para os filhos. A vida deles é a inquietação, a agitação pelo dia de amanhã, pelo que acabei de comer, pelo que acabei de beber, pelas coisas materiais. Então, hoje, o que nós vemos na nossa geração? Qual que é o mal do século que nós já ouvimos? Um povo ansioso, né? Eu pensei assim, a geração Aladim, né? A geração Aladim. O que é a geração Aladim? É o povo do imediatismo, as pessoas que as coisas instantâneas, igual o miojo. E não é assim com Deus. Deus ele quer fazer de nós pessoas fortes. E aqui nesse salmo, o Senhor falou algo que me chamou a atenção. Ele diz: eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre é o seu galardão. Então os nossos filhos são herança do Senhor. O que nós temos que atentar? Lá no versículo 6 e 7 de Deuteronômio 6, desde o Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo, o Senhor já tinha, Deuteronômio
Romanos 6. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor nosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesseis na terra a que passais a possuir. 7. Para que temas ao Senhor teu Deus, e guarde todos os seus estatutos, mandamentos, e as intimará quem? Aos teus filhos, e delas falará sentado em tua casa. Então é a vontade de Deus que os pais, eles ensinem os seus filhos, desde pequenininho, a respeito do Senhor, de Deus, né? Tem uma palavra que fala a respeito do jovem, lembra do seu Criador ainda quando é menino, para quando chegar a sua idade mais madura, você não pensa se vai quebrar, por ter vivido uma vida em vão. Então é da vontade de Deus, irmãos, que nós venhamos orientar os nossos filhos. E aqui fala como que os filhos são como flechas na mão do valente. Então eu quero que os irmãos pensem agora aqui num valente. Que valente? Deus. Os nossos filhos, eu tenho orado por esses tempos, falando assim: Senhor, me faz um arco nas suas mãos, e os meus filhos uma flecha na sua aljava. Então o que é possível, irmãos? Nós, como pais, ter uma vida dedicada a Deus, uma vida que busca os conselhos de Deus, que não vai na força do nosso braço. Porque se nós queremos viver uma vida na força do nosso braço, então nós podemos comer um pouco dores, sofrimento e desgosto. Mas a Bíblia fala, irmãos, que o Senhor abençoa nós na presença dele até quando nós estamos dormindo. Então nós podemos trabalhar, temos que trabalhar. O Salmo 128 fala que o homem que teme ao Senhor, ele viverá do trabalho das suas mãos. 128 está assim, ó: pois comerás do trabalho das suas mãos. No 128, 2 fala que o homem ele comerá do trabalho das suas mãos. Então não é que a gente não tem que trabalhar, mas a gente tem que ter moderação. Então é possível a gente correr o risco de nós viver uma vida com a força do nosso braço e isso se tornar inútil. Por quê? Porque nós não edificamos uma vida, uma casa por meio da palavra de Deus. E a Bíblia fala que os céus e a terra passarão, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Então, é muito importante a gente entender a respeito da vida, irmão, como que a gente mede o sucesso. Tem muitas pessoas que têm bilhões na conta, mas diante de Deus são miseráveis, pobres, cegos, nu e desgraçados. A Bíblia fala desse jeito, que algumas pessoas estavam orgulhosas, lá no livro de Apocalipse, pelas suas riquezas. E Deus falou assim: aconselho que de mim vocês comprem colírio para os olhos e vestes brancas para se vestir. O Senhor falou que eles estavam pobres, cegos, nu e desgraçados. Ou seja, eles estavam medindo sobre o sucesso de uma perspectiva diferente. Porque a Bíblia fala que aproveitaria a gente ganhar o mundo inteiro se perder a salvação da alma. Então uma pessoa que pode trabalhar a vida inteira neste mundo, até mesmo querendo dar um bom futuro para os filhos, mas numa perspectiva diferente, na força do braço. Eu conheço pessoas, irmãos, frustradas, pessoas guerreiras que trabalharam e hoje é frustrado porque teve sonhos e ficou frustrado, porque não viu a realização dos sonhos. É viver uma vida, né, sem a direção de Deus. Então nós podemos ser esse arco na mão do valente. O quê? Colocar a nossa vida nas mãos de Deus, buscando o seu conselho, para que Deus venha nos capacitar a edificar a nossa casa, por meio da sua palavra. Nós podemos fazer isso. E muitas das vezes, irmãos, nós podemos acontecer o quê? Tem pais que orientam os filhos na palavra de Deus e os filhos se desviam. Mas olha a campanha que nós estamos fazendo hoje, oração pelos nossos filhos. Eu conheço um homem de Deus, eu conheço dois, mas eu posso falar que eu convivo com ele certo tempo. Eu conheço um homem de Deus tremendo, um missionário. Eu aprendi muito com ele. E a mãe desse missionário, esse missionário era envolvido no crime. E a mãe dele era uma serva de Deus, e ela orou muito por ele, muito. Só que aconteceu? Ela não viu o filho dela missionário, transformado, um homem perseverante no Senhor. Ela não viu, ela morreu, o filho dela já estava preso. Só que eu conheci esse missionário.
missionário hoje ele está na obra de Deus, prega a palavra de Deus, e eu aprendi muito com eles a perseverança. Eles ensinam muito a respeito da perseverança, porque eu já participei de uma obra de Deus, onde eu via pessoas que chegavam na obra de Deus e queriam cargos na igreja. E nessa obra que eu participei, alguns pastores até queriam que eu fosse pastores. E eu não aceitava, não me sentia preparado, eu não aceitava. Eles sempre insistiam e eu recusava. E quando esse missionário chegou, Deus falou no meu coração, se eu sentar lá dele, eu senti Deus falando para mim que ele ia ser o pastor daquela obra. E foi desse jeito que aconteceu. Deus levantou ele como pastor daquela obra. E eu vi pessoas se levantar contra aquela obra e não resistiram. Ele era perseverante, ele resistia. E nós via a obra de Deus prosperar. Então eu aprendi muito com ele. O que eu quero dizer, irmãos? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Então, mesmo que aquela mãe partiu para a glória, hoje o filho dela está na presença de Deus. E nós estamos entrando numa campanha para orar pelos nossos filhos. E não é em vão. Lá em Tiago 5,16 fala isso. Ó. Tiago 5,16. Tiago 5,16. Um pouquinho para cima, no final do versículo. O 16 vai ser um pouquinho mais para frente. Ó. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Quem que é o justo? É aquele que está na presença de Deus. Quando a gente vai para a presença de Deus, nós se arrependemos dos nossos pecados, que somos salvos por Deus, e vivemos sem novidade de vida, nós somos esse justo que a Bíblia está falando. Então, a palavra nos assegura que a oração feita por um justo, ela pode muito em seus efeitos. Agora, você acha que Deus errou falando isso? Que a oração de um justo pode muito em seus efeitos? A Bíblia fala que Elias era homem sujeito às mesmas paixões como nós. Ele era um pecador, mas ele era um justo diante de Deus. E ele orou e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E ele orou novamente e Deus mandou chuva sobre a terra para trazer um povo que estava desviado ao Senhor de volta. Então, a oração de um justo pode muito seus efeitos. E essa é a campanha que nós estamos fazendo. Então, de uma forma simples, eu quero que nós venhamos guardar nesta noite a importância, irmão, de nós viver uma vida de oração. Ainda que nós não vemos algumas coisas igual a Aladim, assim nós já oramos, já vai acontecer lá, mas nós temos uma esperança no futuro, porque a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Então a gente tem que se alegrar na esperança. Como? Eu estou orando e eu me alegrar, olhando para o futuro, que a oração de um justo pode ter seus efeitos. Porque isso que é importante, irmãos. Uma visão na perspectiva de Deus. Igual eu disse aqui, tem muitas pessoas que medem sucesso pelos bens materiais. Só que o Senhor está mais preocupado de nós ser do que ter. O Senhor quer que nós seja. Então nós estamos aqui, é a campanha pelo caráter, né? Então o que Deus quer? Corações convertidos dos pais, convertidos aos filhos, pessoas que estejam dispostas a orar pelos vossos filhos e falar da palavra de Deus para os vossos filhos. Mesmo quando, se os filhos por algum momento da vida se desviar, irmãos, a oração feita por justo pode trazer os nossos filhos de volta e mais fortes ainda. Ou também nossos filhos nem se desviam, mas nós temos que fazer as coisas pelo conselho de Deus. Então, vamos ser esse arco na mão de Deus e colocar os nossos filhos como flecha na aljava do Senhor. Então já pensou os nossos filhos na aljava do Senhor e nós com um arco na mão de Deus? Será que Deus vai errar o alvo para os nossos filhos? Então Deus, Ele é um valente. Se nós colocar os nossos filhos nas mãos do Senhor, pela palavra, pela oração, os nossos filhos estiverem na aljava do Senhor e nós com um arco na mão de Deus, então Deus vai lançar os nossos filhos para viver um propósito que Ele tem para os nossos filhos. Deus tem um propósito para nós e tem um propósito para os nossos filhos. Mas é muito importante nós mudar a nossa visão, para nós não fazer as coisas na força do nosso braço e viver uma vida inútil. Já pensou a gente viver a vida em torno de buscar somente bens materiais para os nossos filhos e não edificar os nossos filhos pela palavra de Deus, e depois nós vivemos uma vida em vão? Porque pode acontecer, irmãos, a pessoa viver uma vida em vão. Existem pessoas
que eles vivem como se nunca fosse morrer e morrem como se nunca tivesse vivido. Por quê? Porque eles olham a vida numa perspectiva diferente, sempre no ter, eu quero ter. E eu conheço pessoas que têm dinheiro, irmãos. Só que eu conheço a história. E eu conheço pela palavra de Deus que se eles não se converter, tudo que eles fizerem, irmãos, tudo que eles lutarem, então, porque todos nós precisamos do perdão de Deus, todos nós precisamos, por meio de Jesus Cristo, ter o nome escrito no livro da vida, porque senão vai chegar naquele grande dia, no dia do juízo final, Deus vai julgar cada um segundo as suas obras. Então a Bíblia fala que no alto meio de salvação não seja Jesus Cristo. Diz que os recursos de uma pessoa ninguém pode. Ó, Salmos 49,6. Olha o que está escrito aqui, ó. Salmos 49,6. Não tem como riqueza justificar a alma de uma pessoa. Aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles, de modo algum, pode remir ao seu irmão ou dar a Deus o resgate dele. Então ninguém pode por riqueza, por bens materiais. Somente o sangue de Jesus Cristo, irmãos. Tem pessoas que acham que por meio de obras serão salvas, e é mentira isso daí, porque a Bíblia fala que as obras ou de justiça é um dever do ser humano sobre a face da terra, não é mérito para a salvação, porque todos pecaram, e a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de Jesus Cristo. Então somente por meio de Jesus que nós podemos ter a remissão dos nossos pecados. Às vezes eu escuto palavras de pessoas falando que, nossa, a pessoa está sofrendo, está pagando pelos pecados dela, não paga, irmãos. O sofrimento, às vezes Deus permite para chamar a nossa atenção, para ver se nós volta para Ele, para nós entender que nós é pobre, mas depende dEle. Então o sofrimento às vezes faz nós olhar para o alto e pedir socorro, mas o sofrimento não paga os nossos pecados, somente o sangue de Jesus Cristo. Agora, o que Deus quer que nós vivamos em novidade de vida, mas porque isso é um dever de nós praticar a justiça, fazer a vontade de Deus nessa terra. Então o que Deus quer? Deus quer que os nossos filhos sejam fortes, preparados para esse mundo. Então o que nós vemos hoje, irmãos? Uma geração ansiosa. E irmãos, não tenha dúvida, o ansioso só perde. Eu nunca vi um ansioso ganhar. Eu mesmo já fui muito ansioso e eu só perdi. Eu quero usar um exemplo simples aqui a respeito da ansiedade, porque ansiedade é uma pessoa que não sabe esperar, não tem paciência. Ansiedade é o oposto de paciência. Eu fui uma pessoa, quero usar um exemplo aqui que serve para muitas áreas da nossa vida. Eu não tinha paciência no trânsito. Eu parecia um louco desenfreado no trânsito, veloz e furioso. No trânsito, era terrível. Só que, o que acontece? Eu era uma pessoa que agitava também, sabe? Não tinha aquela serenidade, aquela tranquilidade, era uma pessoa que acelerava. Só que um dia Deus me chamou a minha atenção, através de uma serva de Deus, uma mensagem, aquilo ali pisou meu coração. Disse que se eu não tivesse controle no trânsito, então o Espírito Santo não estava 100% me controlando. Aí aquilo mexeu comigo. E eu fui estudar a fundo sobre aquilo, né? Então existem vários métodos que são analisados para estipular uma velocidade no trânsito. E diz que o Brasil é o terceiro país que mais tem acidente no mundo inteiro. 58% é de excesso de velocidade, as infrações, e 49% é morte por velocidade. E eu andava, irmãos, com muita velocidade, e às vezes eu lembro que às vezes eu ficava preocupado, será que aquela pistolinha do guarda me pegou, será que eu estou? Eu ficava preocupado, e às vezes a DAR me pegava, eu pagava multa, porque o ansioso sempre vai pagar mais caro, porque ele não sabe esperar. Então essa geração é uma geração que ela está fraca, ela não sabe esperar em Deus. E Deus quer que nós façamos o quê? Que nós orientemos os nossos filhos para que eles sejam fortes. E somente quem dá essa força para nós é a palavra, é a comunhão com Deus, é o Espírito de Deus em nossas vidas. Lá em 1 João 2,14, o apóstolo João, ele deixou bem claro o que fez aqueles jovens ser fortes a ponto de eles conseguirem vencer o diabo. Porque a Bíblia fala que o mundo jaz do maligno. Então o maligno ele anda ao redor buscando a quem possa tragar. Então por trás de muitas coisas é o diabo. Eu vou dar um exemplo aqui simples para os irmãos entenderem que é o diabo.
O diabo, ele compareceu na presença de Deus. E o Senhor falou: você tem visto meu servo Jó? Aí o diabo falou que o Senhor cercava ele de bens, que tudo o Senhor abençoava ele, porque por isso que ele era temente a Deus. Tira tudo que ele tem. Agora, o que eu quero chamar a atenção? Quem estava diante de Deus? O diabo, acusando Jó. Aí Deus permitiu o diabo tocar em tudo que Jó tinha. Mas quem foi lá? Quem foi lá roubar os gados de Jó, matar o servo de Jó? Foi pessoas. Então quem estava por trás daquelas pessoas? O diabo. Então existe uma guerra no mundo que não é contra a carne, contra a sangue. É contra o diabo, contra os principados, contra as potestades, os príncipes das trevas desse século. E para nós vencer essa guerra, nós precisamos dessa palavra. Nós precisamos ser esse arco na mão do Senhor, na vida dos nossos filhos. Para nós vencer essa guerra é por meio de oração, é por meio de estar se revestindo com as armaduras de Deus, senão nós perdemos essa guerra. E pode ter que por um momento o Senhor permitiu o diabo ir lá atacar Jó. Só que não foi o diabo lá, assim, foi pessoas que foram lá atrás do diabo. Agora, olha o que o apóstolo João falou desses jovens: ó, eu vos escrevi, pais, porque já conhecesse daquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi, jovens, porque sois, ou eram jovens fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então aqueles jovens, eles eram fortes, porque eles tinham a palavra de Deus. E quem tem a palavra de Deus conhece a voz do pastor. Então não é enganado pelo diabo. Então como que a gente pode vencer o diabo? Conhecendo a palavra. Como que os nossos filhos podem vencer o diabo, vencer este mundo? Por meio da palavra, por meio de uma comunhão com Deus. Então é isso que Deus ele quer. Ele quer que nós tenhamos uma vida de exemplo para os nossos filhos, amando o Senhor, servindo a Deus pela palavra, e também a todo tempo possível nós orientar os nossos filhos, colocar a palavra no coração deles, porque isso vai fazer deles fortes. E a palavra de Deus vai dar o quê? Uma esperança, irmão, que não pode ser frustrada. Porque entenda bem, quando nós olhamos para esse céu, a Bíblia fala que nós entendemos que os céus e a terra foram criados pelo poder da palavra de Deus. Então quando nós olhamos para esse céu, esse sol, essa lua, como o mundo funciona, é o poder da palavra de Deus. Então essa palavra é poderosa. Então quando nós olhamos para a criação, nós vemos a fidelidade da palavra de Deus. Até hoje, tudo sustentado pelo poder da palavra de Deus. Então essa palavra é muito poderosa. Essa palavra, ela não é antiga e nem é moderna. Ela é uma palavra eterna. E a Bíblia garante que quem fazer essa vontade também vai permanecer na eternidade. Porque são palavras de vida eterna. Então quando a gente guarda essa palavra, ainda que nós venhamos morrer, nós temos uma promessa da ressurreição dos mortos. O Senhor quer nos ressuscitar no corpo glorioso, para nunca mais a morte ter domínio sobre nós viver para toda a eternidade. E é por meio dessa palavra que nós podemos ser fortes, orientar os nossos filhos para que eles sejam fortes. Então hoje nós estamos realizando essa campanha, e nós temos que guardar isso, né? A importância da oração, a importância de nós nos colocarmos como um arco na mão de Deus, colocando os nossos filhos como uma flecha na aljava do Senhor, através das nossas orações, falando de Deus, né, para os nossos filhos por meio da palavra. Então nós mesmos temos que ler a palavra, para nós podermos falar para os nossos filhos, orientar os nossos filhos. Então nós podemos orientar os nossos filhos, nós podemos ser bênção na vida dos nossos filhos. Por quê? Sempre atentando uma perspectiva diferente. Deus quer que nós sejamos abençoados, próximo Ele quer, mas Ele fala: buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Então nós precisamos da justiça de Deus, que a justiça de Deus é Jesus na cruz a favor dos pecadores. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a buscar primeiro a remissão dos pecados deles em Cristo Jesus e viver uma vida com Deus, praticando a justiça e as demais coisas, irmãos. Deus acrescenta. Deus ele fala que se a gente reconhecer todos os nossos caminhos, Ele endireita a nossa vereda. A Bíblia fala: entrai pela porta estreita, dai pelo caminho apertado que conduz à vida eterna. Então, só que essa vida eterna, essa vida abundante, ela vai acompanhada de muitas honras, porque o Senhor falou que Ele vai honrar aqueles que honrar Ele. Ele vai coroar de graça, de bênção, de paz.
Então Deus vai fazer isso para quem entrar nesse caminho estreito. Esse caminho estreito, irmão, não é como alguns pensam que é careta. Não é careta. Você pode fazer um monte de coisas boas, mas de conformidade com a vontade de Deus. Então é isso que Deus quer, que nós vivamos uma vida abundante, que Ele seja o nosso refúgio, para que nós vamos ser moldados por meio dessa geração que está ansiosa, irmãos. Está ansiosa. Então Deus ele quer o quê? Ele quer gerar em nós, em nossos filhos, uma virtude que se chama paciência. E essa virtude que se chama paciência, ela é adquirida, irmãos, quando a gente enfrentamos as adversidades da vida, pautado na palavra de Deus. É quando a gente reage às lutas da vida de conformidade com a palavra de Deus. Porque quando nós agimos contra as adversidades da vida, por meio da palavra, por meio da oração, por meio de esperar em Deus e confiar em Deus, não dos nossos próprios jeitos brasileiros, então isso aí vai gerar em nós uma virtude que se chama paciência. E a paciência, ela é um trampolim para gerar outras virtudes na vida de uma pessoa. Vai gerar experiência, essa experiência vai gerar esperança que não traz confusão. O que isso quer dizer? Você vai ser uma pessoa experimentada na palavra da justiça. Então Deus não quer que nós e os nossos filhos seja uma geração que fica andando de um lado para o outro, sem direção, não sabe discernir o bem e o mal, sai catando tudo quanto é ideologia que é pregada no mundo, sai se moldando conforme o padrão deste mundo e cheio de frustração, querendo aprovação das pessoas, querendo estar de acordo com aquilo que a sociedade fala que é aplausível, né? Que é de glória, que é de louvor. Deus ele tem uma perspectiva diferente para a gente. A Bíblia fala de um homem, irmãos, que ele foi um grande homem de Deus, Moisés. E ele foi criado como filho da filha de Faraó, ou seja, muita riqueza, muita riqueza. Só que a Bíblia fala que quando ele chegou à sua maioridade, ele não quis ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu sofrer no deserto como povo de Deus. Agora, quando você lê a história do povo de Israel, quando Deus tirou eles da terra do Egito, então você tem um povo que estava escravo, querendo voltar para o Egito. E você vê um homem que não era escravo, e ia herder uma grande herança, uma grande riqueza, que preferiu ficar no deserto e não queria voltar para o Egito. Por quê? Por causa da visão que ele tinha. A Bíblia falou que Moisés, ele se recusou a ser chamado filho da filha de Faraó, preferiu sofrer no deserto do povo de Deus, porque ele tinha em vista o vitupério de Cristo, ele teve glória e riqueza, a vida eterna, a salvação no futuro, que era prometida de Deus e enviar o Messias, o Cristo, o Salvador do mundo, o Cordeiro que tinha o pecado do mundo. Então, Moisés ele tinha em vista isso, porque ele sabia que os tesouros do Egito, os prazeres do Egito eram transitórios. Então ele tinha uma perspectiva de vida diferente. Então ele desprezou tudo aquilo, porque ele preferiu ficar o quê? Com Deus. E faltou alguma coisa para eles no deserto? Não faltou nada. Não faltou nada. Eles andaram no deserto e muitos não entraram na terra prometida, porque no meio do processo eles murmuraram e queriam voltar para trás. Então Deus ele quer o quê? Que no meio do processo nós venhamos confiar nele, nós venhamos pautar nossa vida na palavra, ter uma esperança, irmãos, se alegrar na esperança do que nós cremos na palavra, e ter paciência na tribulação, e perseverar na oração. Então aí as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Com certeza, tudo aquilo que a gente colocar, os nossos filhos, a oração do justo pode ter muitos seus efeitos. Deus jamais vai esquecer dos nossos filhos, Deus jamais vai esquecer das nossas orações. Então nós temos que buscar essa visão de Deus. A Bíblia fala que, assim como os céus são mais altos que essa terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos que os nossos pensamentos. Assim são os caminhos de Deus mais altos que os nossos caminhos. Então Deus ele quer tirar a nossa visão do padrão deste mundo. Ele quer nos dar uma perspectiva, uma visão diferente do que é verdadeiro, valioso na presença dele. Porque se nós alimentar uma geração que tem que ser bem sucedida, que é as riquezas que fazem uma pessoa ser bem sucedida, então a Bíblia fala que essa
E eu conheço pessoas que caem em muitos laços. E Provérbios 10, 2, olha o que fala, irmãos. Provérbios 10, 2. Provérbios 10, 2. Os tesouros da eternidade de nada aproveitam. Então, o que pessoas fazem por causa dos tesouros dessa vida? Tem pessoas que fazem coisas terríveis. Eu já fiz coisas terríveis por causa de dinheiro. Já fiz coisas que eu não me dou nem um pouquinho, porque estava me levando para o inferno. Os tesouros da eternidade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. Então, hoje nós estamos falando de caráter. Então, caráter é andar no caminho da justiça. Então, João Batista, uma coisa que destacava no ministério de João Batista é que ele veio no caminho de justiça para converter o coração dos pais aos filhos. Então, Deus, Ele quer o quê? O coração dos pais, dos filhos. Os filhos são herança do Senhor, que está sobre nossa responsabilidade. Então, é nosso dever, como nós vemos em Deuteronômio, falar a palavra de Deus para os nossos filhos. E melhor ainda quando são pequenininhos, né? Porque a gente já vai preparando do nascimento aos 7 anos. Isso que é uma excelente fase para nós colocar o que? Deus no coração dos nossos filhos, fazer dos nossos filhos o herói deles, Deus, né? Porque hoje em dia a juventude hoje tem muitos heróis, Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. A nossa geração hoje tem muitos heróis, mas e esses heróis vai poder dar a salvação da alma delas? Não vai. Então nós temos que mostrar para os nossos filhos que o herói mesmo é Jesus Cristo, que pode nos dar a vida eterna, pode fazer os nossos filhos fortes numa geração que está fraca, irmãos. Uma geração onde tem muitos jovens se matando, uma geração que estão tentando preencher o vazio que estão dentro deles, nas drogas, nas bebidas, no sexo desenfreado de qualquer maneira. E cada vez que eles vão se afundando nisso, mais eles vão se afastando de Deus. E Deus, Ele é a fonte da vida. Deus é a vida, irmãos. Nós dependemos de Deus. Deus, Ele mandou Jesus Cristo, sabe por quê? Porque Ele quer ter comunhão conosco. A Bíblia fala que Deus estava em Cristo Jesus, reconciliando com Ele quem? O homem pecador. Por quê? Porque Ele quer ter relacionamento, Ele quer que os moradores da terra tenham comunhão com Ele. Por quê? Porque Ele é Pai. Tem uma passagem que Jesus falou assim: ó, eu não vos deixarei órfãos. O que Ele quis dizer? Vocês têm um Pai. Então nós temos um Pai no céu. Nós não somos órfãos nessa terra. E um filho e um pai tem que ter o quê? Tem que ter comunhão. Assim como nós devemos ter comunhão com os nossos filhos, orientar os nossos filhos, Deus também quer ter comunhão conosco para orientar nós. E onde nós vamos conhecer Deus? Na palavra, através da oração. Então que nós possamos guardar isso. Eu acredito que eu falei de uma forma simples hoje. Vamos se colocar como um arco na mão de Deus. E os nossos filhos, oração como flecha na aljava de Deus. E Deus, Ele tem um alvo para os nossos filhos. E os nossos filhos devem ser fortes, porque essa geração ansiosa que busca tudo nesse mundo porque quer preencher um vazio. E só esse vazio quem pode preencher é Deus. Só Deus pode preencher. E Deus, Ele quer que os nossos filhos eles andem no caminho de justiça, porque a justiça livra da morte. A justiça de Deus na cruz do Calvário livra o homem do inferno. O homem andar no caminho de justiça, ele andar com o pastor. A Bíblia fala assim: o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Ele fala que Ele nos guia no lançamento das águas tranquilas para dar refrigério para a nossa alma. Aí ele fala assim: e guia-nos pela vereda da justiça por amor do Senhor. Guiar nós pela vereda da justiça é livrar nós dos laços da morte. Então, quando a gente anda no caminho de justiça, Deus Ele nos guia para nos livrar dos laços da morte, que o diabo está colocando um monte de laço aí, está levando muitos à sepultura e muitos a perder a salvação. Então Deus Ele quer que nós entendamos isso, que há uma guerra, o mundo jaz no maligno, o diabo anda ao redor, e ele está arrastando uma multidão de jovens, arrastando multidões. A gente vê jovens aí fazendo coisas terríveis, jovens tirando a própria vida. Por quê? Porque eles, na verdade, eles estão desesperados. Uma pessoa que tira a vida, ele quer fugir de alguma coisa e acaba encontrando uma coisa pior ainda. Agora Deus, Ele quer ser conhecido dos jovens. Deus quer que os jovens
vem encontrar a identidade em Deus, saber quem são criação de Deus, são filhos de Deus, são amados por Deus, são queridos por Deus, e que Deus tem um futuro glorioso para eles. Os pensamentos de Deus são pensamentos de paz, não de mal, para dar o quê? Um bom futuro para os nossos filhos, fazer deles pessoas fortes. Então que nós possamos, de uma forma simples, guardar isso, irmãos, não podemos esquecer disso. É responsabilidade nossa de quem tem filhos, colocar os nossos filhos